E hoje aqui eu estou recebendo para bater um papo com a gente o Aderley. O Aderley, que ele é um empreendedor multissetorial. O Aderley é um cara visionário, um cara muito atual, um empreendedor que tem uma visão combinada com tecnologia, com atualidades muito grandes. Vocês vão perceber isso ao longo do episódio. E que também atua em diferentes áreas, Aderley, não só corporativa. É presidente de clube, tem uma atuação social ali com a Santa Casa. Então, assim, o Aderley é um cara muito presente na nossa comunidade e vai ser um prazer muito grande bater esse papo com ele aqui hoje. Fala pessoal, tá começando mais um episódio do podcast Leva um Casaco, um projeto que foi criado baseado num conselho que eu recebia da minha avó. Quando eu era mais novo, minha avó sempre falava para mim: Felipe, se for sair de casa, meu filho, leva um casaco. E naquela época dele, eu sabia que ela estava ali com todo carinho, todo amor do mundo, querendo me proteger do frio. E hoje eu peguei esse conselho da minha avó e eu utilizo ele de uma outra forma. Eu ainda quando vou sair de casa eu levo um casaco, mas para mim hoje sair de casa e levar um casaco é muito mais sobre estar preparado para os desafios e para os novos objetivos que eu vou enfrentar. Aderley, seja bem-vindo. Obrigado, Felipe. Um prazer, né, estar aqui batendo esse papo com você, né, e tentando falar um pouco dessa segurança, né, do casaco aí, do quanto isso é às vezes bom e quanto isso às vezes é um impeditivo para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, né? Então, mas assim, é um contexto interessante, né? Um olhar diferente, né? E será um prazer bater esse papo e falar um pouco, né? Não sou nada disso, ou muito menos do que isso que você... que as pessoas pode ser que entenderam o que você falou, né? Isso aí, mas estou aí para aprender todo dia e para fazer o que é possível. Também acredito muito nesse conceito da gente estar sempre aprendendo e com você aqui tenho certeza que nós vamos aprender muito. Aderley, eu sempre gosto de perguntar para quem vem aqui, hoje a gente tem a visão do Aderley de hoje, mas como é que foi lá o início, como é que o Aderley começou, como é que o Aderley se preparou lá no início para poder enfrentar essa jornada e hoje ser o empreendedor, né, o Aderley que nós temos hoje aqui, que está aqui comigo hoje? Hoje eu tô com 57 anos, né? Então tem aí uma história, né? Uma jornada. Eu comecei na empresa, né? Eu tinha 10 anos de idade, né? Então preparação nenhuma, né? Fui ali para ajudar meu pai, para tá ali para contribuir, né? Eu fui lá, provavelmente na época tinham 3 funcionários, meu pai e mais eu, né? Então nós éramos 5 na empresa na época. Então, assim, ali é uma jornada, um trabalho de aprendizado, né? Então, assim, o que eu acho que, vamos falar, deu certo, né? Porque eu comecei muito cedo, né? Meu pai acreditou que eu poderia fazer e foi a pessoa foi meu grande mentor, né? Que estava ali, acreditava e eu fazia. Quando eu fazia coisas ele me apoiava ou às vezes dava conselhos. Então, assim, eu tive ali uma presença próxima. Logo depois, meu pai teve alguns problemas de saúde, afastou, veio meu tio, né, Oswaldo, que ficou junto conosco um tempo e também nesse mesmo processo aí. Então, assim, tudo começou muito cedo, né? E a preparação foi na prática. Então, o que eu falei aí do casaco, né, da pessoa, às vezes tem pessoas que esperam estar prontas ou esperam estar preparadas para assumir um desafio ou para se expor, né? E às vezes ela espera a vida inteira e esse dia nunca chega, né? Então, assim, é necessário ter assim, o controle, saber dos seus limites, né? Mas é necessário também você correr um pouco de risco, né? Ou seja, ir além do limite que você acha que você tem. Então, assim, acho que isso é uma coisa que me ajudou muito, né? Eu acho, né, que eu nunca tive muitas barreiras, muito medo de enfrentar um desafio ou de fazer alguma coisa. Vamos abrir uma empresa, vamos abrir uma loja a mais, vamos fazer um negócio a mais, vamos contratar pessoas, criar alguma coisa. Estou sempre ali
tentando entender as oportunidades, tentando saber para onde está indo, claro, e tentando enxergar ao máximo os cenários e o contexto, né, para que erre menos, né? Mas a vida é assim, acertar mais do que errar. Errar, você vai errar. Se você não errar nunca, você não vai fazer nada, né? Então, assim, né, às vezes vai sair sem casaco no frio, na chuva, depois vai se virar, arrumar um cobertor, arrumar alguma coisa para você quebrar o galho ali. Então, assim, mais ou menos essa a jornada. Ou da próxima aprende, né? E aí, não vou sair sem casaco. Passei frio dessa vez aqui, da próxima vez não passo mais. E aí esse início que você está contando pra gente é uma empresa que vocês tinham de varejo, né? Um varejo de insumo agrícola que tinha, né? Sim. Sim, era a loja Casa da Vaca, né? Sim. Então a loja Casa da Vaca aqui em Perdões, ela funcionou aqui na rua 7 de setembro, né? Onde hoje parece ter um negócio de milkshake, né? Ok. É um cômodo um pouco maior que essa sala aqui, deve ter seus 20, 30 metros quadrados. E ali começou, e ali tinha, porque a gente tinha lá, era eu, meu pai, mais 3 funcionários, 4 funcionários, né? Então a empresa era isso aí. Né? E depois de alguns anos, né? Depois de 15 anos, né? de existência ali, já com uma estrutura bem maior, um negócio já bem mais amplo, né? Aí foi que a gente começou a abrir lojas, né? Nós abrimos loja em Santo Antônio do Amparo, foi a primeira, depois nós abrimos em Lavras, Cana Verde, Campo Belo, e fomos abrir lojas aqui na região, que eram as lojas da Casa da Vaca, né? E nós fomos com elas até 2010, né? Em 2010 nós vendemos ela para os funcionários e deixou de existir a marca Casa da Vaca, né? Mas desde 95, né, nós começamos a empresa em 75, eu cheguei na empresa em 78, né, em 95 nós começamos outro negócio que era atacado, distribuição, que era pegar os produtos que tinha na Casa da Vaca e vender para outras revendas, outras lojas e outros lugares, né. Então aí nós fomos ampliando isso, né, e aí chegou em 2010, nós resolvemos focar no negócio de atacado e distribuição e desfazer do negócio de varejo, que assim, na nossa visão, na nossa análise, era um negócio que estava tomando mais tempo e mais esforço do que dando resultado. Então a gente deveria focar em outras coisas. Na época a gente já tinha, né, as lojas da Minas Verde. Na época a gente tinha acho que 3 lojas da Minas Verde, que era Perdões, Três Corações, Varginha e Passos, né? Então isso foi em 2010, né, 15 anos atrás. Aí foi onde a gente saiu do negócio de varejo, focou na distribuição e na Minas Verde, no negócio de atacado, distribuição de concessionárias, né? Sim. E estamos ampliando esses negócios, né? E aí em 2017 nós começamos um processo de saída do negócio Casa da Vaca, que hoje chama VetBR, né? Nós vendemos uma participação para um fundo e estamos no processo final agora de saída total, né? Não somos mais sócios dessa empresa, né? Então, mas aí com isso a gente conseguiu estruturar a Minas Verde, hoje tem 10 lojas, né? E começamos em 2012 a Realville, né? Com o negócio de urbanismo, loteamentos, condomínios, né? A gente já fez alguns aí. Estamos ampliando a área de atuação da Realville, né? Assim, estamos fazendo negócios, né? Estruturando os negócios, né? Então, assim, é mais ou menos essa a jornada, né? E dentro disso tem aí as entradas e saídas, as decisões, né? As grandes decisões que eu acho que faz parte, né, do mundo de empresa, né? A empresa, ela começa de uma maneira e, às vezes, dentro de algum tempo, se ela continuar naquele mesmo modelo de negócio que ela está, ela vai acabar. Né? Então, a gente tem que ter informação suficiente, organização suficiente para tomar decisão, você direcionar o negócio para onde, né, tem resultado, para onde justifica seu esforço, né, e para onde você tem condição de levar esse negócio. E, no nosso caso, né, negócio que nós começamos lá em 75, que era loja, hoje nós não temos mais loja nenhuma. Né? Nós temos loja hoje de venda de máquina, de outras coisas, mas de agropecuária nós não temos. É um negócio que dá prejuízo ruim? Não é. Tem lojas aí funcionando. Casa Ruralista, por exemplo, tem mais de 60 anos de mercado, está aí até hoje. Então, assim, não é que o negócio não seja sustentável e rentável. Ele é, né? Mas não para a forma como a gente
estruturou os negócios e a gestão, né? Então, assim, a gestão, se você for fazer uma gestão de uma empresa maior, custa caro fazer bem feito, né? E se não fizer bem feito, o risco é muito grande. Então, aí as decisões caminham por esse meio aí, né? Retorno, risco, né? Combinar essas duas coisas, você vai escolher melhor onde você deve para onde você deve se preparar para você estar. Perfeito. Até sobre isso que você está falando agora, Derlei. Então, você inicia a jornada numa empresa familiar de varejo. De repente, isso vira para uma questão de distribuição. Aí é um outro ramo, né? Um ramo logístico que tem toda uma operação diferente, desafios diferentes que um varejo tem. Como que se prepara para isso? E hoje, no atual cenário que você apresentou para a gente de um segmento de urbanismo, incorporação, loteamentos, um outro ali ainda tem uma participação na distribuição e a concessionária ali de maquinário agrícola. São 3 áreas assim diversas, divergentes, e não sei se tem uma sinergia, vou querer até entender de você isso, mas como gerir isso tudo, né? Porque às vezes a gente fica pensando, caramba, como que sai de um varejo, muda para um segmento e hoje tem 3 segmentos, muitas lojas igual você falou. Como fazer uma gestão, já que você tocou nisso, né? Como fazer a gestão disso tudo? Eu sei que é pouco tempo para explicar, tem que ficar uma aula para entender isso, mas como que faz isso para a gente que é leigo, por exemplo? Olha, assim, vamos voltar até um pouco, né? A gente estava conversando aqui antes a respeito de cultura, a respeito de negócio, né? Assim, a empresa, não importa o segmento, não importa onde ela esteja, ela vai ser uma gestão de estrutura, processos, pessoas e hoje tecnologia. Então, essas 4 coisas, né? Então, a estrutura, eu vou dimensionar a estrutura dessa empresa para esse segmento. Que segmento que é esse? Que estrutura que eu preciso ter, né? O que eu vou ter ali? É um atacado, distribuição, é logística. E nós vamos tentar entender e tentar saber onde faz uma logística bem feita, vamos buscar maneiras de aprender, trazer pessoas do mercado que às vezes conheçam daquilo. Você tem 2 maneiras de agregar conhecimento no negócio, né? Ou você traz pessoas que conhecem daquilo, ou você desenvolve as pessoas que estão com você. Então, assim, nós sempre usamos das 2. Certo. A gente usou de muita consultoria para nos ajudar, às vezes, a implantar algum sistema, algum processo, alguma coisa para gerar uma nova forma de fazer, para gerar resultado. Então, assim, a construção, né, não interessa o ramo que a gente está atuando, né? Você vai olhar e vai definir a estrutura necessária para aquilo funcionar, vai definir os melhores processos, às vezes você vai aprender, ou você vai trazer consultoria para te ajudar a definir, estudar os melhores processos para aquele negócio, né? Você vai ter as pessoas que você vai qualificar para aquilo e buscar ou desenvolver as pessoas que você tem para a atividade, para o resultado que você se propõe, né? E hoje tecnologia é fundamental, né, para um negócio ser sustentável, para um negócio ser às vezes escalável. Você precisa de tecnologia adequada, atual, né? Hoje nós estamos aí correndo atrás para entender cada vez mais como que aplica a inteligência artificial nos negócios. Estamos buscando formas de agregar valor, conhecimento aos negócios, né? Mas tudo para nós parte de um ponto central, né? O cliente. Perfeito. Então, assim, tudo para a gente olha no cliente e faz de lá, faz do cliente para dentro, né? O que eu preciso ter de estrutura, de tudo, todos os pilares todos aí preparados para atender o cliente e entregar uma boa experiência, né? Se eu não agrego, se eu não dou uma boa experiência para o cliente, não interessa o ramo, né? Eu não vou ter um negócio de longo prazo. E a gente só pensa em negócio de longo prazo. Então, assim, a gente pensa muito, né? Às vezes, trabalha 12, 15 horas por dia, muito pensando como é que eu melhoro o negócio, né? Como é que eu atendo melhor o cliente. Eu não estou lá, às vezes, fazendo, atendendo ou executando, mas estou ali planejando, sentando com pessoas, definindo processos. Nós trabalhamos muito também com projetos, né? Olha, nós precisamos melhorar alguma coisa, vamos lá e definimos um projeto ali, porque o projeto ele vai ser uma maneira de você
redefinir, às vezes, uma forma de fazer, uma forma de executar, uma forma de chegar a um resultado. Então, assim, a gente busca qual é o resultado ideal, o que eu teria que fazer para me mudar nas minhas estruturas para chegar nesse resultado aí. E aí ele desenvolve um projeto, e o projeto tem início, meio e fim, né? Então, assim, a gente usa muito metodologia de projetos, né? Sim. Então, assim, a combinação disso, né? Olhando para o cliente e olhando para o resultado. Né? Na minha concepção de negócio, né? Empresa que não é rentável, ela é ruim para o cliente, ela é ruim para a comunidade, ela é ruim para os fornecedores, ela é ruim para o acionista e é ruim para os funcionários. Ela é ruim para todo mundo. A empresa precisa ser rentável e cabe ao gestor ou às lideranças da empresa definir as políticas comerciais, forma de atuar, gastos, né, custos, que vai fazer com que a empresa seja rentável. Então, a empresa que não é rentável, né, ela não serve para nada. Então, ela não é uma instituição de caridade, é uma empresa, então ela tem que ser rentável. Então, assim, a gente mede muito isso, rentabilidade, busca trabalhar muito conceitos de governança, né, de entender o que nós estamos construindo a cada dia, né, e isso na prática mesmo, todo dia. Tem lá centenas de indicadores que a gente mede, né, e olhando para o negócio, né, sistematicamente, de maneira organizada, né, e claro que não somos a empresa perfeita, não somos os sabedores de nada, estamos lá tentando melhorar do nosso jeito dentro das nossas capacidades, né? Perfeito. Então, tudo isso aí que a gente tenta pôr no dia a dia. Eu fiz até essa pergunta para você, dele, justamente por isso, que a gente fala muito aqui, a gente recebeu pessoas que todos os bons gestores que a gente recebe, eles têm as métricas muito bem definidas, eles acompanham essas métricas, não tem como fazer gestão sem métrica. Então, assim, para poder gerir essa quantidade de empresas que o Aderley fala, tem que ter muito isso claro, definido, tem que ter alinhamento disso, tem que ter acompanhamento disso, tecnologia embarcada, né, os softwares que vão entregar isso. E você falou duas coisas que eu peguei da sua fala, que recentemente eu tive uma imersão que foi falado muito isso. Tinha uma pessoa lá que estava palestrando que ela falou que ela pensa sempre qual vai ser a empresa que vai surgir e que vai quebrar a empresa dele. Então ele sempre fica pensando isso, qual é essa empresa que pode chegar, e ele quer ser essa empresa. Então ele sempre está pensando num jeito que ele vai tornar a empresa dele obsoleta para que ele sempre esteja se movimentando, sempre se atualizando. E um outro conceito que você falou muito aqui, que é a centralidade no cliente, né, dele. Esse é um conceito que as pessoas às vezes não entendem, né? Não é só pensar no cliente, é ter o cliente no centro e todas as estratégias e soluções pensadas para o cliente. Não ele se adaptar ao meu processo, né? Eu enxergar um processo que seja bom para ele. Sim, com certeza. Isso, assim, eu já comentei algumas vezes, né? Pensando no processo de criação de uma pequena empresa, como foi a Casa da Vaca lá em 75, né? Meu pai com o Sr. Tião Bispo, né, que era o sócio dele na época, arrumaram um cômodo ali na 7 de setembro, que era o que tinha disponível, que eles conseguiriam, né, pagar o aluguel e tudo, e para montar a empresa deles ali, né? Então, assim, eles foram lá, escolheram um ponto, né, com base na disponibilidade e também com base no feeling deles de que aquilo ali era um bom lugar, que era um bom local, né? Estava de frente à Casa Brasil, que na época era uma loja de materiais de construção muito conceituada e muito forte na cidade. Então, assim, escolheram um ponto correto. Mas muitas vezes as pessoas vão abrir uma microempresa, uma loja de qualquer segmento ou de qualquer coisa, ele vai e usa a garagem da casa dele, né? Ali, ok, muito bom, excelente, né? Porque às vezes gerou uma economia ali de um aluguel, né? Mas aquele lugar é o lugar ideal para o cliente dele. O cliente dele está passando na porta, o cliente dele vai sair de onde está e vir ali, né? Porque às vezes ele vai gastar 500, R$1.000 para ter um local onde o cliente dele passa na porta e tudo, né? Mas ele prefere economizar nisso e pôr lá na garagem dele. A razão de sucesso do negócio diminui muito, né? Porque assim, o ponto, né, é um local, é uma coisa importante num varejo, numa empresa de atendimento ao consumidor. Se você está falando de uma coisa que não precisa
hoje nos e-commerce, né? E o cliente não precisa ir até o seu negócio, ok, não precisa ponto, né? Mas se eu estou abrindo alguma coisa para receber o cliente, eu preciso pensar qual é o público que eu vou atuar, que eu vou atingir, né? E onde eu deveria estar para que esse público fosse, né, fosse me visitar e se fosse confortável para ele. E não confortável para mim de colocar na garagem da minha casa, porque eu posso subir, descer, entrar e sair dentro de casa toda hora, eu posso tomar café, almoçar e tá ali. Então assim, às vezes o empresário está procurando coisa confortável para ele e não está pensando no cliente. Então assim, eu acho que isso para mim é um ponto que eu fico sempre pensando, né? O ponto, ele é fundamental para empresas que recebem o cliente, né? Mas as pessoas pensam nisso da maneira como devem pensar. Então assim, isso falando dessa centralidade do cliente, né? Começando por isso, né? Você pegar lá os 4 P's do marketing, né? O ponto é um deles, né? Então, assim, o foco nisso, né? Se eu vou abrir um negócio, né? Qual o mix de produto? Eu tendenciosamente vou levar para o que eu gosto, né? Se eu vou abrir uma empresa de qualquer ramo, né? O que eu gosto daquilo ali? Se eu vou abrir uma livraria, eu vou comprar livros só dos que eu gosto. Se eu for abrir uma loja de roupa, eu vou comprar roupa só do que eu gosto, né? Às vezes o meu gosto é muito peculiar e não vai ter outras pessoas querendo aquilo, né? Então, assim, essa centralidade no cliente é muito esse pensamento, né? Como que eu atraio essas pessoas, como é que eu me torno relevante para elas, como é que eu faço para isso, né? Para a empresa ser uma opção, tá entre as principais opções de compra do cliente. Então, construir isso, né? Esse é um exercício fundamental para o sucesso de um negócio. Oderley, ouvindo você falar e assim, o pouco que eu já tive contato com você, olhando de fora eu vejo que você é um cara muito visionário, tá? É uma percepção que eu tenho e eu não sei se você vai lembrar, uma vez eu tinha um varejo também, eu arrisquei empreender num varejo, você entrou lá um dia, bateu um papo comigo ali uns 15 minutos, me deu uma aula sobre logística, era uma indústria de alimentos e tal, você me perguntou algumas coisas, do que eu falei você já começou a estruturar mais ou menos a operação que eu tinha, já fez umas contas de cabeça ali, e assim, por que eu tô te contando isso? Que aquilo ali me marcou, cara, como é que ele já chegou, me fez 2, 3 perguntas, já sacou, já teve a visão ali, já me falou um toque aqui, outro ali. Isso é treinável, ter essa visão, ter esse tino pro negócio, ou o cara tem que nascer com isso é um dom, isso dá pra treinar? Porque, cara, eu achei fantástico aquilo ali. Não sei. Isso eu não sei. Sei lá, é meu, né? Assim, primeiro eu tenho um pensamento, né? Que eu tenho a obrigação de contribuir para as empresas que me atendem, né? Se eu vou qualquer lugar na cidade que eu vou, que a pessoa me atende ou me vende alguma coisa, né? Eu sinto obrigação, eu sinto gratidão por essa empresa estar aberta, porque se ela não tivesse ali, onde que eu ia ter que buscar aquela solução, aquele produto, né? Então, assim, eu acho que eu tenho o meu sentimento é esse, né? Então eu tenho essa necessidade, né, de estar ali e de às vezes contribuir de alguma maneira para que essa empresa possa se tornar maior, mais rentável, né, e possa, né, se desenvolver, né? Então assim, é muito disso, mas não sei se é treinável, se não é. Assim, eu tento observar muito, né? Tento expor ou levar para as pessoas o que eu sei, né? Eu nunca quis guardar nada, né? Eu sei pouco, mas o que eu sei, eu sempre tento ajudar as pessoas. Às vezes sou bem entendido, às vezes não, né? Mas estou sempre dando palpite, né? nas coisas dos outros. Foi bom, aquele dia foi bom. E, Aderley, desde lá do início, voltando um pouquinho de novo, no varejo, depois a distribuição, agora as concessionárias, né, de máquinas agrícolas, tratores, enfim, sempre no agro, né? E eu queria te perguntar sobre isso, se é um cara que acompanha, o que você pensa das perspectivas do nosso agro brasileiro, tanto regional quanto o Brasil aí com índices já de liderança de exportação de grão, soja, milho, café. O que você, nesse meio que você está, o que você enxerga de perspectiva para o Brasil, para a nossa região? O agro, assim, eu nasci no agro, né? Eu nasci num sítio na zona rural, meu pai era pecuarista, né? Tinha leite lá, tinha algumas coisas
um pouco de café. Então, nasci lá e depois, com 7 anos de idade, nós mudamos para Perdões, para a cidade. E aí começou a loja agropecuária, que era a abertura dessa loja, o início dela foi muito com base no conhecimento que meu pai tinha lá do sítio, né, da vivência dele de lá, né, da experiência que ele tinha como cliente, como usuário do produto rural, do produto agropecuário lá. Então, assim, a dificuldade que ele tinha, ou a forma como ele era atendido, como ele buscava, como ele encontrava as soluções que ele gostaria. Então, assim, a hora que ele veio montar isso, foi muito olhando para essa experiência de trás, né? Então, assim, eu acompanhei tudo isso e nasci no agro, vivi no agro, depois fiquei na loja até 2010, né, cuidando desse negócio voltado para o agro. Hoje nós temos um negócio John Deere focado no agro, tem a John Deere Minas Verde Irrigação também, que é para o agro. Então, assim, o nosso olhar, né, e com isso a gente acaba tendo que estudar, né, tendências, estudar caminhos e soluções para o negócio agro. Mas além disso, a gente olha para outras coisas também e usa a experiência, né, usa isso que a gente desenvolve como capacidade de gestão e de planejamento, de organização, e leva isso para outros negócios, né? Mas o olhar para o agro, ele é um olhar às vezes mais profundo, né? No sentido de tentar entender, né, toda a cadeia, né? Você tem que entender a destinação do produto do nosso cliente, entender de mercado do produto do nosso cliente. O mercado está bom, está ruim, café está bom, soja está mais ou menos, milho está bom, o que está bom, o que está ruim, né? Para você definir as ofertas que você vai fazer para esse mercado de acordo com o ciclo, né? Então, agora o café está muito bom, né? Passando por um ciclo muito bom, nós estamos vendendo máquinas para café, né? E trabalhando muito, muito forte em cima disso, né? E vai direcionando a empresa para o lado que dá. Então, assim, nosso olhar para o agro sempre foi de tentar entender o todo, né, para a gente oferecer a solução certa, né? Então, assim, é mais ou menos isso, né? Não sei se eu respondi toda a pergunta, né? É isso. E assim, ainda mais agora, né, que o agro está com muita tecnologia, né? Essa quantidade, esse volume que a gente está conseguindo produzir, muito graças à tecnologia que se tem embarcado hoje, né? Então, acredito que, como você representa uma marca global, né, que é a John Deere, deve estar em contato com isso, deve ter algum evento, alguma coisa que vocês veem isso, inovação de tecnologia para o agro. Então, assim, chegou também no campo, né, essa parte tecnológica. Com certeza. Semana eu estava conversando com uma pessoa e ele me perguntou sobre o trator, o quanto desenvolvido está em tecnologia, né? Aí eu brinquei com ele, falei, olha, se você olhar para o carro, você vai entender isso exatamente. Você pegar um carro da década de 70, 80, né? Você vai ver um Fusca, você vai ver uma Brasília, um Fiat, que tecnologia que tinha naquilo, né? Esse mesmo carro, se você pegar um carro 2025, né, e comparar com ele, por mais básico que seja esse carro 2025, você vai ver são duas coisas muito diferentes. Então, a máquina agrícola, o trator, a colheitadeira, o avanço ainda foi maior do que isso. Se você pegar um trator lá da década de 70, 80, né, é um monte de ferro, né? Quando você pega um trator de hoje, é um monte de ferro, mas com muita inteligência, com muita tecnologia ali que ajuda você a produzir mais, né, a consumir menos, a gastar menos insumo, seja às vezes defensivo, água ou qualquer outro insumo, óleo diesel, né? E você vai, assim, uma eficiência muito maior, né? Então, assim, a evolução da máquina agrícola, né? Para mim, ela foi maior do que a do carro ainda, né? Porque ali você consegue embarcar uma série de solução ali dentro, né? Que no carro ele não nos faz necessário. Entendido. Agora eu queria falar um pouco da Realville, né? Que é a empresa do ramo aí de loteamentos, né? Acabou dele, até falando um pouco da sua visão, você acabou criando um ecossistema de um ecoturismo em Perdões, né? Que hoje eu vejo, assim, é um programa hoje das pessoas frequentarem as margens da represa, tem uma infraestrutura, os condomínios náuticos, né, que você
tem alguns ali, né, no portfólio da Realville, são hoje destinos para essas pessoas, não só daqui da região, como gente de fora que vem para cá. Então, assim, como que foi enxergar esse mercado? Porque a gente pensa em incorporadoras e empresas que fazem loteamento dentro da cidade, abre um bairro novo, faz um condomínio de alto padrão. Não, você aproveitou que a gente tem essa estrutura ali e criou, né, esse ecoturismo, vou chamar assim. Assim, começando um pouco lá atrás, né, de onde que nasceu a Realville, né? Realville, nós adquirimos um terreno lá na década de 80, 90, anexo à cidade, né? E na época ele já ainda estava um pouco distante da cidade, depois a cidade foi aproximando, na hora que a cidade meio que chegou, né? Aí eu fui olhar para o negócio e falar, o que a gente faz desse terreno, né, dessa área, que hoje é o Jardim Centenário. Aí eu peguei e falei, olha, vamos, aqui agora tem que ser fazer loteamento. Aí eu fui procurar as empresas no mercado de loteamento. Comecei a entender, comecei a analisar e fazer conta e tudo. E falei, acho que tem aqui um negócio, né, para a gente pensar numa diversificação, para a gente pensar num novo negócio. Acho que tem aqui um negócio interessante. Né? E fomos e pegamos essa área que é o Jardim Centenário hoje e fizemos ela por nossa conta, né? Foi o primeiro loteamento que a gente fez. Lançou ele em 2014, 2015, né? Tem 10 anos. E assim, foi o início, né? E depois nós fizemos Vila Real e aí comecei a estudar muito o segmento, né, de urbanização, tentar entender o futuro, para onde vai, para o que as pessoas querem, né? Voltando lá na nossa conversa sobre cliente, né? Tá lá tentando entender o que os clientes querem, o que é a oportunidade de mercado, né? E aí quando fomos fazer o Jardim Centenário e depois o Vila Real, eu olhando para o mercado, nós começamos a olhar e a tendência era, olha, vamos fazer lote de 300 metros, né? 300 e tantos metros. E aí comecei a pensar, não, aí nós vamos concorrer com outros bairros que estão na cidade, né, que são nesse público aí, que era o bairro lá, onde fica o NAI, aquela região lá, né, e falei, vamos concorrer com eles, nós vamos levar as pessoas que moram lá para esse destino. Falei, se eu morasse lá, ou se eu tivesse a opção de ir para lá ou para lá, para onde eu iria? Né? E começamos a analisar o mercado, pensar nos loteamentos que tinham lançados e que nos bairros já existentes na cidade, e percebi que tinha ali um gap, né, uma necessidade, né, para lotes um pouco menor e um pouco mais barato. Né? Então aí foi onde nós lançamos o Jardim Centenário Vila Real, são lotes de 180, 200 metros quadrados, né, que na época foi o lançamento num preço um pouco abaixo do preço que o pessoal praticava nos lotes de 350, 300, 350 metros, né? Então assim, olhando para o mercado, né? Então ali a gente viu, olhando as faixas de renda, né? A gente se posicionou onde não tinha oferta na cidade. Não tinha ninguém oferecendo para isso. E foi onde nós fizemos, lá no Vila Real, né? E o Jardim Centenário são 1.400 lotes, né? Então assim, quase que 20% da cidade hoje, né, tá lá, 25% da cidade. Então, assim, foi olhando para o mercado, tentando entender o cliente, o que as pessoas da cidade buscam, quais as faixa etária, faixa de renda, né, e o que as pessoas têm possibilidade, qual o ticket que encaixa no orçamento dessas pessoas, né? Foi onde a gente desenvolveu, né, o conceito lá do bairro lá, né? E foi onde nasceu o negócio, né? Aí depois a gente chegar teoricamente segunda residência, né, que é o Portal do Lago, e depois o Estância do Funil, né, que é um condomínio menor, e agora o Porto Real, né, que são condomínios náuticos, né? Assim, olhando para o mercado, entendendo tudo que estava, a tendência, né, que depois ela se solidificou na pandemia, né, onde as pessoas todas viram que seria bom que tivesse uma segunda residência, um lugar para lazer, um lugar para passar momentos, né, de lazer e de entretenimento, né? E hoje
assim, uma tendência, e nem é uma tendência mais, né? É uma realidade, né? Disso aconteceu no mercado, em todos os lugares, né? Então, assim, infelizmente nós fizemos esses empreendimentos, né? O Portal do Lago, aqui, que fica perto da cidade, também foi pensado e olhado muito para o lado, para esse mesmo olhar que nós tivemos no Vila Real, né? Que é quando, vamos fazer um condomínio náutico, alguma coisa, pensando só na classe A, né? Classe B. E ali nós fizemos pensando, né? Pensando em dar uma opção de segunda moradia e também um local, assim, bom para pesca, um local de lazer, né? Com uma renda um pouco menor. Então foi onde a gente foi desenvolvendo e mapeando cada produto. Nós estamos, por exemplo, agora, né, com um condomínio já para fase final, para começar a obra em Passos, né, um condomínio para classe A, né, um condomínio, uma coisa assim para público de alta renda, né, lá da cidade de Passos, que tem potencial hoje, tem necessidade no mercado, né, as ofertas são poucas, né, e a gente viu que tem uma oportunidade. E nós fomos lá e conseguimos arrumar o terreno lá, conseguimos encontrar a forma de viabilizar isso e estamos fazendo, né. Então, assim, olhando para cada lado, olhando onde estão as oportunidades, olhando o que tem de necessidade em cada mercado, né? E atuando e chegando ali, né? Então é mais ou menos essa a visão, né, que a gente trouxe a Realville até aqui, né? E é o que a gente tenta fazer, o que a gente busca fazer todos os dias. E aí, pegando um gancho nessa sua fala dele, que está sempre olhando, sempre atento, há um tempo atrás, eu te acompanhando nas redes, eu vi que você esteve lá no Vale do Silício. E na época eu pensava assim, caramba, ó o pensamento dele, ele está indo lá conhecer como é que é o modelo, como que as empresas fazem, o que é bom, o que não é, o que dá para usar, o que não dá. Aquilo ali, assim, me chamou muita atenção na época. E hoje, né, recente, eu vi uma postagem de vocês no Instagram, até você falando, da Realville, que vocês estão aceitando criptomoedas, né, o Bitcoin para compra de lote. E aquilo ali, assim, cara, me chamou muita atenção isso. E até quando você aceitou vir bater o papo, falei, cara, eu tenho que perguntar para dele isso, como que é isso. Hoje no Brasil ainda não tem ainda muita aceitação, né, alguns outros países já, o pessoal já está transacionando com essa moeda, e aqui não, e você já enxergou isso daí. Então eu queria te perguntar sobre isso também. Então, assim, também olhando para a mesma coisa, para o cliente, olhando para potenciais clientes, né? O Porto Real, né, que a gente lançou, um empreendimento para um público, né, assim, com lotes para um público de renda um pouco mais alta, nós vendemos 5, 6 lotes para gente que mora nos Estados Unidos, né, brasileiro que estão lá. Então, assim, vendo a dificuldade dessas pessoas de fazer remessa de recurso, Então, assim, esses nós não vendemos em Bitcoin, não vendemos em criptomoeda, mas isso chamou atenção e a gente começou a olhar, olha, para a gente facilitar ou para a gente, né, buscar ampliar a nossa possibilidade de venda e tudo, né, né, quais seriam as formas, né? Foi aonde a gente foi pensando, né, e chegamos no Bitcoin, que é uma forma de transacionar, né, que eu acho que não tem barreira, né, você não tem essa dificuldade de distância, você não tem intermediário, você não tem nada, é uma moeda, né, só que como ela é digital, você transaciona ela do mundo, de um lugar para outro, de um lado para outro, né. Então, assim, não tem nada ilegal, nada que contrarie lei nenhuma, não estamos sonegando nada, né? Então, assim, isso foi pensando nisso, né? Agora, voltando na sua pergunta aí, né? Vale do Silício, né? O que vai se fazer num lugar desse, né? Buscar entender o que está sendo feito, quais as formas de transacionar, né? de fazer negócio, ou de entregar uma solução para o cliente, ou de levar uma coisa diferente para o cliente, de entender, né, quais as tecnologias são possíveis e viáveis para a gente já tentar
mentalmente trazer isso para o nosso mercado. Olha, essa solução eu poderia adaptar ela para o nosso mercado para uma coisa ou para outra, né? Então, eu tive no Vale do Silício, né? Foi em 2019, no final de 2019, depois tive em Israel em 2021, antes da guerra, né? Depois estive na Índia. Então, assim, sempre tentando buscar e tentando entender, né, coisas que possa agregar e possa trazer, né? Nós estamos preparando, né, uma empresa de tecnologia que nós estamos lançando, né, uma empresa de tecnologias para o agro, né, que a gente está desenvolvendo soluções e desenvolvendo coisas internamente para levar para os nossos clientes do agro, né, que é coisa para ajudar o cliente a economizar insumo, né, por exemplo, vai pulverizar uma área, eu posso pulverizar só onde tem planta ou onde precisa, né? Então, assim, usando tecnologia para fazer esse mapeamento e fazer a aplicação só onde tem necessidade, não a aplicação em área total como é feita hoje. Então, assim, nós estamos desenvolvendo coisas desse nível, né? Tem uma estrutura de pessoas, desenvolvedores, trabalhando nisso, né? Isso deve ir para o mercado já nos próximos 3, 4 meses. Legal. Então, assim, olhando para tudo isso, entendendo e tentando trazer e olhando para o nosso cliente. O que ele precisa, o que eu posso levar para ele, como que eu atendo ele melhor, como que eu ajudo ele a ser mais eficiente, a ganhar mais dinheiro, ou como que eu faço para ele ter uma vida melhor, como que eu faço para ele ter um conforto, como que eu contribuo para isso e como que a empresa nossa cresce, né, e desenvolve com isso, né? E isso, assim, o pilar central e principal para nós, né, são pessoas, né? Todo negócio, tudo é pessoas. Então, precisa ter pessoas preparadas, desenvolver pessoas, investir, formar, né, para isso. Hoje nós temos 3 escolas, né, de formação. Né? Tem uma escola de formação de técnico mecânico para Minas Verde. Nós temos uma escola na Minas Verde de irrigação, escola para montador, para a pessoa que vai montar a estrutura de irrigação no campo, nas fazendas, nas lavouras. E agora nós estamos começando uma outra escola, que é a escola para formação de pedreiro e pessoas para mão de obra. Eu vi lá, né? Então, assim, hoje nós temos 3 escolas, porque a gente sabe que não adianta a gente ficar esperando que o mercado ou que alguém forme alguém para nós, né? Nós precisamos nos antever a isso e preparar, porque senão as empresas nossas não vão crescer e nós não vamos conseguir atender aos clientes, né? Hoje a gente não consegue atender a quantidade de pessoas que quer comprar irrigação nossa. Não temos gente suficiente para montar. Assim, hoje a limitação nossa para vender irrigação é pessoas para montar. Né? Então, aí, com isso, nós montamos uma escola e estamos preparando e qualificando pessoas para fazer a entrega do nível que a gente gostaria que fosse. Né? Legal demais. Você até já respondeu uma pergunta que eu ia fazer mais para frente, que é o que vem pela frente, o que vocês estão, o que o Aderli está projetando. Você já acabou de me falar esse braço tecnológico aí do grupo, né, que está para lançamento. Então, já que sobrou uma brecha aqui, eu quero te perguntar, um pouco saindo desse lado corporativo, presidente de clube, Aderli, como é que é isso? Aqui nós estamos na cidade de Perdões, nós moramos na cidade de Perdões e nós temos o Independente Esporte Clube, que é o Leão do Oeste. E eu lembro de criança, quando eu vim passar as férias aqui, eu sempre ia lá assistir os jogos, tinha o time, depois ficou um tempo sem ter, agora tem de novo, disputando campeonato, e o Aderli é o presidente do clube, né? Como é que é essa vida de dirigente, Aderli? Assim, eu sempre também, uma coisa que eu nunca fugi, né? Todas as vezes que alguém me convidou, que tinha que eu percebi que eu podia ajudar em alguma coisa da comunidade, eu nunca assim, quase nunca falei não para ninguém, né? São raras as vezes, né? Então, tem 29 anos que eu estou na Santa Casa, né? Estou lá agora quase 20 anos, com alguns intervalos aí como provedor, tentando trabalhar ali para a comunidade, né? Teve a associação também comercial, né? Que você teve... Eu fui presidente da Associação Comercial, eu fiz parte do Conselho Municipal de Educação, eu fiz parte do CODEMA, né, Conselho de Desenvolvimento do Meio Ambiente, já fiz parte de vários conselhos, né, da Associação Comercial, fui presidente, fiz parte de diretorias, sou presidente do Conselho Municipal de Saúde atualmente, né, e agora o Independente, né. Vendo cidade como a nossa, né, a opção de lazer na cidade é pouca, né, entendendo a necessidade ou assim, a importância do esporte na vida das pessoas, né,
olhando para o quanto isso pode ser transformador para algumas pessoas em alguns momentos, né? Transformador tanto no sentido de se tornar um atleta profissional, quanto de aprender conceitos básicos de disciplina, né? de convívio, de um esporte coletivo, trabalhar em grupo, né? Então, assim, tem uma série de aprendizados que o esporte pode trazer, principalmente o futebol. E além da paixão, né, do torcedor. Então, assim, essa paixão nós estamos vendo agora, lá conduzindo o Independente, né, que ficou aí alguns anos sem disputar nenhum campeonato, né? E entrou aí numa época, num tempo, né, que, assim, desencontrou as coisas e o pessoal que estava lá focou em fazer coisas, organizou o estádio, reformou lá algumas coisas do estádio, tudo, mas não conseguiram ter uma estrutura de esporte, né? Que é o objetivo. E eu fico muito incomodado quando eu vejo coisas da comunidade, né? Que o Independente é um bem da comunidade, não sendo utilizada ou sendo subutilizada, né? E eu acho que ali tem um potencial muito grande, né? Da gente desenvolver pessoas e desenvolver um ambiente de lazer e tudo, né? Então, assim, foi onde eu juntei com mais um grupo de pessoas, convidei algumas pessoas e vamos fazer o negócio acontecer. Então, lá, estruturando, organizando, vamos atrás, estamos disputando o campeonato agora, conseguimos 45 empresas da cidade que estão apoiando, que estão patrocinando, uma delas é o Mirante, né? Então, assim, olhando para isso e olhando para a comunidade, né? Tentando contribuir, tentando fazer com que a nossa cidade seja uma cidade melhor para se viver, né? Pensando em mim, em gerações futuras, né? É tudo que eu faço para a cidade, claro que eu me incluo porque eu moro na cidade. Claro. Né? Se eu melhorar ela, eu melhoro para mim também. Então, assim, olhando sempre para isso, olhando para a comunidade e olhando o quanto eu tenho dívida, né, com a comunidade em termos de o que eu sou, o que eu fiz, tudo que aconteceu na minha vida foi aqui, né? Então, assim, eu não fiz nada sozinho, né? Então, a cidade inteira participou, né? E foi importante para toda essa caminhada, essa jornada. Então, tentando retribuir, tentando participar, e, claro, com isso incomodando muita gente, mas faz parte. E de fato virou já uma opção, né? A gente eu gosto muito de esporte também, até tive a oportunidade uma vez de trabalhar aqui na rádio, a gente tinha um programa esportivo lá e todo mundo comenta já do time, já é uma rotina do pessoal que gosta de ir pro campo, eu mesmo já fui a uns 2 ou 3 jogos lá no Independente, tá muito bacana, muito legal mesmo ver o time participando. Quando eu não vou, eu assisto, porque tem a transmissão online também, então Independente joga fora, a gente consegue ver pelo YouTube, ou joga em casa também a gente consegue ver, então tô sempre acompanhando e movimentou, né? A única coisa do Independente que eu sou meio assim são as cores, mas tem a camisa branca, né? Eu posso usar a camisa branca. Eu não revelo meu time, não a dele, mas eu não gosto muito daquelas cores tricolores, não. Mas tem a branca, a gente usa a branca. Te traz más lembranças? Traz. Então um rapaz uma vez fez um gol de barriga contra o meu time que não foi legal. Então eu prefiro não, usa a camisa branca. Aderley, brincadeiras à parte aqui, a gente tá chegando no momento que tem um quadro no programa que levei um casaco e me dei bem. O que é esse quadro? Eu vou te perguntar algum momento em que você se preparou e por você ter se preparado, você se deu bem, você não passou frio, não passou perrengue. Olha, isso aí eu acho que durante toda a trajetória, né? Eu acho que tem aí os momentos que deu certo e que aconteceu como a gente tinha planejado, né? Mas são poucos os momentos que teve esse planejamento tão bem feito, né? Vai acontecendo muito em oportunidades e tudo, mas eu acho que fala de que coisas que a gente pensa né, e se dá bem, né? Eu acho que seria muito pensando na preparação de pessoas, né? Quando a gente faz qualquer negócio, qualquer coisa que a gente prepara as pessoas, né? Em todos os negócios nós temos pessoas muito boas à frente, né? Então, assim, eu acho que quando eu levo essas pessoas e quando eu invisto nelas e quando elas melhoram, seria o que vai me dar esse conforto do casaco aí de conseguir entregar para o cliente, entregar para a comunidade, né?
negócio, uma empresa boa para todo mundo, né? Então, assim, eu acho que as pessoas, para mim, representam esse casaco aí. Então, assim, por isso a gente investe muito em pessoas, a gente trabalha muito para que as pessoas estejam felizes trabalhando conosco, né? Claro que tem muitos que não são tão felizes ou que não foram felizes, já saíram, né? Mas somos gratos a todos que passaram pelos negócios, pelas empresas, né? Mas eu acho que esse conforto e essa segurança, eu acho que eu representaria ela por essa preparo das pessoas, né? Então, quando a gente investe, prepara em pessoas, a gente vai com certeza ter muito mais segurança e vai muito mais agasalhado para você realizar aquilo que você sonhou, planejou, pensou, né? Legal dele aí. E para finalizar, eu não vou fazer aquela pergunta batida do um conselho para, eu acho que eu vou reformular ela. Adelei, uma coisa que você ouviu, que você aprendeu ao longo da sua jornada, que você acha que seria importante compartilhar. Você falou que não gosta de guardar para você, as coisas boas você gosta de partilhar. Se você pudesse partilhar uma coisa assim da sua jornada, que você ouviu, que você presenciou ou que viveu na prática, que você pudesse partilhar com a gente aqui. Olha, são muitas coisas que a gente ouve na vida, né, e vai usando, né? Então, assim, são muitos conselhos ou muitos exemplos, né? Mas eu acho que os principais são os exemplos, né, que vêm da família, do pai, da mãe, né, principalmente olhando para o lado dos nossos valores, né? Que eu acho que os valores eles vão te falar o que você faz ou não faz, né? As suas decisões, escolhas, né? Normalmente elas têm que ser parametrizadas pelos seus valores, né? Então, assim, eu acho que uma coisa é definir ou trabalhar muito bem isso, definir o conceito do que é aceitável na sua concepção, na sua vida, e seguir isso de maneira muito fiel, né? Acho que isso é uma coisa, seria uma coisa que em qualquer negócio, em qualquer empresa, em qualquer empreendimento, em qualquer coisa que você vai fazer, né, você levar esses conceitos com você, esses valores com você. Então, mapear, entender isso, entender os seus limites, né? Limite que eu falo é ética, né, de forma de trabalho, de forma de atuação, de relação com as pessoas, né? Definir aí os seus limites, né? Então, acho que isso é fundamental para o sucesso de qualquer negócio, de qualquer coisa, né? Porque isso aí, a partir disso, né, você toma suas decisões, como que você deve fazer ou não alguma coisa, né? Então, assim, isso para nós a gente tem a nossa forma de pensar muito clara, né? E tá ali, os valores estão ali, né? E isso nós fomos mapear e fomos olhar isso, trouxemos isso lá da época do meu pai, né? Lá no sítio, quando ele veio para a cidade, né? De olhar para o cliente e tal, mas de uma maneira honesta, ética. Então, assim, a gente tem um conjunto de valores, né? E de crenças que nós temos mesmo, que a gente segue, e eu acho que isso faz a diferença para as pessoas nos seus negócios, né? Eu acho que ter essa visão clara, né? Ter esse caminho, essa trajetória meio definida, né? Eu acho que isso é uma coisa importante. Beleza, Adelei. Quero te agradecer muito sua presença, você ter topado o convite de vir aqui. Aprendi demais, pena que é pouco tempo demais, assim, ficaria aqui um tempão batendo papo com você e aprendendo. Saio daqui com muita coisa para pensar e só tenho a agradecer mais uma vez, Adelei. Eu é que agradeço, né? É um privilégio poder estar aqui, né? Uma honra, né, estar aqui participando desse início do seu trabalho. Espero e torço muito para que seja um trabalho longo e que inspire pessoas, né? Que eu acho que esse é o objetivo, né? De todo o seu trabalho, né? É uma coisa assim que eu acho que pode somar muito, e o que eu puder fazer para ajudar e para estar junto com você aí, né? O que você precisar, estou à disposição. Obrigado, Adelei. Espero receber você de novo no futuro e
Pessoal, vocês que ficaram até aqui e gostaram do papo, não esqueça de se inscrever nas nossas redes, curtir, fazer um comentário. E se você acha que alguém aí que você conhece, um amigo, um parente, acha que vai gostar desse papo aqui, compartilha também, tá bom? A gente se vê no próximo episódio. Até mais, um abraço.